O bag de ouro Peter Schiff diz que deseja ter comprado o Bitcoin em 2010. Tesla para ativar os pagamentos do Doge, confirma o apoio de Elon Musk. Berachain da cripto se torna unicórnio em US$ 69 milhões de financiamento, pois Berachain atinge a avaliação de US$ 1,5 bilhão, desafia a desaceleração do DeFi. Um esquema Ponzi de US$ 300 milhões que segmentou os latinos alegou falsamente comprar criptografia, diz a SEC. Os hackers norte-coreanos usaram dinheiro de Tornado para lavar US$ 12 milhões de Kubridjak, anunciado pela Elliptic. BBT11 diz seus produtos sinalizados como suspeitos pelo regulador de Hong Kong. Os anúncios maliciosos estão direcionando usuários chineses, com instaladores de bloco de notas mais e VNote falsos. O hacker de ransomware de Lockbit foi ordenado para pagar $860 mil após o culpa no Canadá. Rede Corro Cybercrime Group abusa da ferramenta Windows PC para espionagem corporativa. A nova posição do Hamas sobre o acordo de reféns realista, anunciada pelo escritório de premier de Israel, já que o Hamas apresenta a proposta de cessar-fogo detalhando a troca de reféns, prisioneiros. O líder palestino nomeia consultor de longa data como primeiro-ministro diante dos pedidos de reforma. Israel não é uma república de banana, diz Netanyahu. O discurso minado de Schumer, como o principal democrata. Schumer pediu novas eleições em Israel, dizendo que Netanyahu é um obstáculo à paz. Nenhuma evidência de Israel para voltar a acusações da UNRWA, diz o chefe humanitário da UE. No Japão, suspeito em geral após roubo de Yu-Gi-Oh! Cartão no valor de 5 milhões de ienes, $33.700 americanos. A governadora Kristi Noem processou por vídeo que promove os dentistas que consertaram os dentes. O policial de Toronto sugere deixar as chaves do carro por porta para ladrões. O SpaceX Starship destruído no retorno à Terra no final do terceiro voo de teste. A China planeja construir uma pistola ferroviária gigante para lançar aviões hipersônicos no espaço, tornando realidade o sonho da NASA. A Agência Espacial da Coreia do Sul visa as estrelas com uma ambiciosa estratégia de recrutamento. A mídia social da Activision hackeada em golpe de criptografia. Os senadores pressionam o chanceler da SEC a não aprovar mais ETFs criptográficos. Evidências esmagadoras mostram que Craig Wright não criou o Bitcoin, diz o juiz. Rheinmetall para produzir mais de 1 M de conchas de artilharia até 2027. Bundestag alemão rejeita a resolução para fornecer a Kiev mísseis Taurus. Geert Wilders não será o PM depois que os partidos rivais se recusam a apoiá-lo. A Armênia dá o primeiro passo para se inscrever na União Europeia.
A Rússia deve devolver o ouro da Romênia enviado a Moscou durante a Primeira Guerra Mundial, diz o Parlamento Europeu. O prefeito de Paris quer atletas russos banidos das Olimpíadas. A Rússia acreditava ter um sinal atolado no avião do ministro da Defesa do Reino Unido, reivindicado pela fonte. A Thyssen está contratando imigrantes de Nova York para empregos que ninguém mais quer, pois a Thyssen Foods quer contratar 52 mil requerentes de asilo para empregos na fábrica. O Papa Francisco diz que cuidar dos pobres não o torna comunista. Lyft e Uber dizem que deixarão Minneapolis depois que o conselho da cidade os força a pagar mais aos motoristas. Condições neurológicas agora liderando a causa de problemas de saúde em todo o mundo, encontra estudo. Aumento da temperatura do mar associada à maior abundância de tubarões-touros. Fótons como elétrons em um mundo quatro-dimensional, descobertos em um material real. Na Nova Zelândia, os parlamentares do governo cortaram acidentalmente impostos propostos para carros híbridos em votação na emenda errada. A UE abre procedimento de violação contra a Itália sobre a qualidade do ar. Com quase 3 mil ordens, o carro voador de Embraer passa por regulamentação na ANAC. A administração de Biden discutindo o uso do Baía de Guantánamo para processar um possível influxo de migrantes haitianos. Os refugiados ucranianos retornaram a Kiev devido ao estado do Reino Unido. Centenas resgatadas do Love Scan Center nas Filipinas. Os desembolsos da Amazon, um tapa na cara, para os trabalhadores estressados de armazém, disseram para pensar em pensamentos felizes. Na Turquia, a matança de gatos vadios aciona petições, protestos, ameaças de morte e interesse do presidente Erdogan. Os hackers podem ler bate-papos de assistente de IA privados, mesmo sendo criptografados. Depois da AWS e do Google, a Microsoft diz que está removendo as taxas de transferência de dados do Azure Egress, com advertências. A Apple compra a startup canadense da Huawei, depois de ficar atrás da Microsoft, Google em IA generativa. Cripto e IA devem causar aumento no uso de energia, após década de demanda plana. A interrupção da internet ocorre na África do Sul devido a um cabo subaquático quebrado, conforme relatado pela SABC, enquanto 9 cabos submarinos fazem a internet funcionar na África do Sul, 4 estão atualmente danificados. A FCC nega o lance de órbita baixa Starlink para menor latência. A agência diz que o Spacecraft pode conter as operações da Estação Espacial Internacional. Nos Estados Unidos, a FCC eleva oficialmente a métrica de banda larga mínima de 25 Mbps a 100 Mbps. Yorgos Lanthimos e o próximo filme de Emma Stone Tinges of Kindness, define a data de lançamento do verão. Miles Teller,
Elizabeth Olsen e Callum Turner para estrelar a comédia romântica A24 Eternity com a produção de estrelas. Patty Jenkins diz que Mulher Maravilha 3 está morta por enquanto, facilmente para sempre, da atualização Rogue Squadron. QHY 87 Norte Universal, filme de ação With Love define o lançamento do inverno 2025. Nicolas Cage diz que provavelmente não foi pago por seu papel vencedor do Oscar em Deixar Las Vegas, mas ele não se importa. Pierce Brosnan se declara culpado de fazer caminhadas em uma área restrita em Yellowstone. O funcionário dos Estados Unidos revela que a China tem o principal arsenal hipersônico do mundo. O comandante SOUTHCOM dos Estados Unidos alerta sobre o risco de investimento chinês na América do Sul, Caribe. Os Houthis do Iêmen relataram ter um míssil hipersônico, possivelmente aumentando as apostas na crise do Mar Vermelho. Trump lançou a operação de influência secreta da CIA contra a China, pois a CIA supostamente fez contas falsas de mídia social para trollar o governo chinês. O ex-chefe do Tesouro de Trump, Steven Mnuchin, agrupando investidores para comprar TikTok. Bip, o aplicativo de bate-papo universal está disponível na loja do Google Play. Hyundai, Kia, para fazer o maior recall de EV desde o lançamento dos primeiros modelos de EV. A Audi quer que os clientes da A3 europeus se inscrevam em recursos que vêm padrão em uma Toyota Corolla base. A Volkswagen anuncia a data de início da produção para seu ID de US$ 20 mil americanos mais acessível. O juiz federal encontra Flint, Michigan, desprezando a crise dos tubos de água de chumbo. Os votos da França na Câmara dos Votos para limitar excessos de moda rápida com sobretaxa ambiental. Em plástico polar, 97% das aves marinhas da Antártica amostradas consideraram os microplásticos ingeridos. O golfe e os hobbies de outros homens impulsionam um aumento de 300% no risco de AUS. A Tailândia segue em frente com bill para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Japão regras do Tribunal Superior Baio de casamento entre o sexo como inconstitucional. A FDA dos Estados Unidos aprova o Breyanzi Register e designa da Bristol Myers Squibb como a primeira e única terapia de células CAR-T. Biden diz que a US Steel deve permanecer americana e operada. A UE estende as medidas antidumping contra o aço resistente à corrosão da China. O roubo de carga está aumentando os preços dos supermercados do México em 7,6%, diz o estudo. TikTok é atingido por uma multa italiana de 10 milhões de euros, para o jogo de cicatriz francesa. O Pornhub desativa o site no Texas, depois que o procurador-geral procurar por não verificar a idade dos usuários. Crossing TikTok Angels Quote pose da famosa atriz da China amplamente copiada nas mídias sociais. Sparks Lesation avisos.
A programação de Glastonbury 2024 foi anunciada, pois Dua Lipa, Coldplay e SZA revelaram como headliners. Justin Timberlake reuniu NSYNC em Los Angeles para a primeira apresentação desde 2013. Embassy sugere que o remake de Star Wars, KOTOR não está saindo por mais de um ano. Também confirma a venda de US$ 247 milhões de ativos de Sabre e se retira da Rússia. As empresas de correção de computador liquidam as cobranças da FTC dos Estados Unidos. Elas mentiram sobre ameaças de hackers. Os provedores de cabos e satélites necessários para divulgar preços todos, sob as regras da FCC recém-passadas. Apple em desenvolvimento de novos gestos, para futuros relógios da Apple. O período de votação de 3 dias nas eleições presidenciais da Rússia começa, no extremo oriente russo. O Senegal libera o líder da oposição principal antes da votação de março. O juiz nega a moção de Trump para descartar o caso de documentos classificados. Borrell em Washington, diz que o resultado da guerra da Ucrânia será decidido nesta primavera e verão. Macron novamente se recusa a descartar tropas ocidentais na Ucrânia, mas diz que não são necessárias agora. Hungria, Malta, Luxemburgo se opõem usando ativos russos congelados para comprar munições para a Ucrânia. Os estoques mais ativos de 15 de março de 2024, Japão, TEPCO, NTT, Mitsubishi UFJ, Nissan. Hong Kong, China Tower, BOK, China Petroleum, CCBC, ICBC, Xiaomi. Reino Unido, Vodafone, Lloyds, JD Sports, Glencore. Estados Unidos, Tesla, AMD, Nvidia, Apple, Intel. A lista reflete as ações mais negociadas de ativamente que o relatório de tempo foi realizado. Outra gota, no oceano de Genmoi, uma mistura de especialistas 8x8 baseada em Gema. Na sua essência, a Genmoi compreende 8 modelos Gema de ajuste fino separadamente, com 2 especialistas por token. Eu incorporei meticulosamente correções de bugs para Gema, garantindo que você possa treinar e executar inferência com Genmoi, assim como faria com qualquer outro modelo na biblioteca Transformers. Alertas e conselhos de segurança cibernética da CISA. A CISA libera 15 conselhos de sistemas de controle industrial para Mitsubishi, Delta Electronics, Siemens, produtos macios. A Cisco libera atualizações de segurança para o software iOS XR.